orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor. A aplicação e o saque são fáceis e rápidos. Aí, bem, Rodrigo. E a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer pelo aplicativo ou internet bank. Tá legal. O som não tá legal. Dá uma olhadinha no YouTube. O Sistema de Ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, voltamos aí, acho que deu para restabelecer aqui. Bom, como nós estamos falando, nós estamos com o Rodrigo Tavares. Rodrigo Tavares é pré-candidato a prefeito em Guarulhos aí pelo PRTB. E o Rodrigo Tavares vem para essas eleições da Prefeitura de São Paulo, mas a Prefeitura de Guarulhos, respaldado nos 650 mil votos que ele teve na última eleição aí como governador de estado. O Rodrigo, está me ouvindo agora? Eu estou ouvindo, gostaria de saber se está me ouvindo. O som não está muito bom aí. Vou tentar aqui ouvir você que tá... Oi, agora está melhorando aí. Oi, agora já voltou. Alô? Agora sim. Rodrigo, bom dia antes de mais nada, né? Bom dia aí. E agora... nós recebemos você em 2018 como candidato, pré-candidato e depois como candidato ao governo do estado, né? E você teve aí 650 mil votos nessa última eleição aí, não foi isso? Bom dia, Pedro. Bom dia. Rodrigo, teu microfone não está funcionando. Alô, não está? E agora? Deixa eu ver se... Sem o microfone melhorou? Alô? Oi. E agora? Agora está um pouco melhor, sim. Não é que, senão os nossos ouvintes, eles não conseguem captar a vossa mensagem. Não, então, deixa eu ver. Agora, eu realmente... foram 649 pontos. E eu, claro, fiz uma campanha... Rodrigo, desculpa, mas o seu som não está entrando, tá?
Ele está entrando picado. Inclusive está aqui nas nossas redes sociais, aqui o pessoal está falando aí que o som está picado e não está ouvindo você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar pelo celular, talvez seja melhor. Vamos tentar então entrar pelo telefone aqui com o Rodrigo. Você tem o telefone da rádio aí contigo? 3289-3580. E você também. O ouvinte agora já não vai poder usar esse telefone, mas entra aqui conosco através das redes sociais. 3289-3580. Pedro. Oi. Melhorou? Agora está melhor. Então, calma aí, deixa eu desligar aqui o outro. Desliga o outro, deixa mudo, mas deixa a sua imagem aí, que é importante aqui para nós. Tá ótimo. Foi, Pedro? Oi. Agora sim, então voltamos aqui. Vamos. E você colocou, Pedro, uma campanha, né, para o governo do estado com 649.729 votos, uma campanha que trouxe muito a questão da eficiência administrativa com as novas tecnologias, a possibilidade de levar esse nosso plano de governo para os debates, né, nos grandes momentos em que realmente a população está observando, né, esse debate político. E foi uma campanha que realmente teve um resultado muito positivo, levando-se em consideração que foi a minha primeira candidatura. Muito embora servidor público já há mais de 10 anos, né? Também advogado, especialista na área pública, um debate político é sempre um momento em que ali as tensões estão aguçadas, todos ali realmente em cima dessa situação, e poder levar o nome do nosso presidente Bolsonaro também, do nosso vice-presidente general Mourão. Isso foi muito importante também contribuir com esse projeto, viu, Pedro? Certo. Bom, Rodrigo, de qualquer forma, certamente seu nome vai ser homologado aí pelo PRTB agora no próximo dia 31, numa segunda-feira, né? Eu falei aqui que a convenção ia ser virtual, não, ela vai ser presencial. Nós temos um número de filiados no município de Guarulhos que optou, então, em fazer, claro, num horário estendido para que não haja aglomeração, né? Tudo Sim. Dentro das normas sanitárias, mas que as pessoas estejam lá, passem pelo partido também, assinem a lista e, claro, façam as suas gravações conosco. Isso vai ser muito importante. Foi uma opção dos nossos filiados em Guarulhos e, claro, eu prezei pela questão sanitária, né, que nós vivemos nesse momento, então vou fazer num horário mais estendido. Ela terá um início às 19h30, mas até às 23h59 estaremos lá para também bater um papo e fazer a homologação das candidaturas, não apenas na majoritária, mas também na proporcional, nossas candidaturas a vereadores. Ô, Rodrigo, o programa aqui, Metrópole em Foco, quando ele foi criado aí com o escopo de falar sobre a cidade de São Paulo, seus problemas e suas soluções. Mas ao longo desse tempo, né, ao longo desses anos aí que nós estamos com o programa, nós entrevistamos também os subprefeitos aqui da cidade de São Paulo. E muitos deles, né, desses subprefeitos que estão bem na periferia da cidade, eles falaram, falar a mesma coisa, né? A cidade de São Paulo, ela não consegue se desvencilhar, né? Quer dizer, não dá para você simplesmente riscar no mapa e esquecer os municípios que fazem divisa para a cidade de São Paulo, que é o caso também de Guarulhos, é o caso de Osasco, Suzano, né? Cotia e assim vai. Mas não dá para você desvencilhar. Por esse motivo, até porque você atravessa uma rua, você está na cidade de São Paulo, sai da cidade de São Paulo, atravessa uma rua, você está em Guarulhos. Tem muitos moradores da cidade de São Paulo que trabalham em Guarulhos, que moram em Guarulhos, que têm muitas vezes até seu comércio em Guarulhos. Então não dá para a gente dar uma desvencilhada, por isso nós estamos abrindo o espaço para conhecer também os prefeitos, para que logo após esse pleito aí, que vai acontecer ainda esse ano, agora dia 15 de novembro, os vencedores, né,
desse pleito, possa sentar, conversar e procurar soluções que interliguem, né, a região, uma parte da região metropolitana da cidade. Né? Eu não sei se você pensa assim também, né? A conversa com outros prefeitos de outros municípios, isso aí é muito importante, até porque Guarulhos é o segundo maior município, não? Com certeza, Pedro. Existem problemas que são inerentes a toda a região metropolitana, e ter o diálogo com os municípios aí que fazem o limite é fundamental, na medida em que, por exemplo, lá em Guarulhos, eu tenho o município de Arujá, e eu tenho uma região ali que é no bairro do Aracília, que numa rua nós estamos em Guarulhos, na outra nós estamos em Arujá. E assim também com o município de São Paulo, onde nós temos ali, próximo da Vila Galvão, essa mesma situação. Então, isso é muito importante, que são problemas comuns, e eles só vão ser resolvidos com atitudes comuns, ou seja, quando houver das duas partes, dos dois municípios, entender que ali é uma questão que deve ser feita de forma conjunta, porque o que a gente tem hoje é que essas áreas que são limítrofes, às vezes o município de cá não assume a responsabilidade, o de lá também não, e fica uma zona cinzenta em que ninguém, e que o poder público às vezes não chega e negligencia, ou seja, faz essa negligência em relação aos cidadãos, ao pagador de imposto, e isso a gente não pode compactuar. Então, o diálogo é muito importante. Como também temos um instrumento aqui no Alto Tietê, que é o Condemate, que Guarulhos faz parte, e que muitas vezes, por exemplo, um caso específico do rio Baquirivu, que nasce ali na região de Arujá, mas que também corta Guarulhos. Então, são soluções que nós precisamos buscar de forma conjunta. E esse diálogo entre os prefeituráveis e, claro, após a convenção, as eleições e os prefeitos é fundamental. Aliás, você faz muito bem essa aproximação, porque é um fórum que deve haver de forma permanente, porque os problemas, infelizmente, a gente sabe, demandam um longo tempo para a resolução, alguns deles, e precisamos ter esse diálogo permanente para que possamos avançar nas soluções conjuntas. Perfeito. Rodrigo, vou fazer uma pergunta que é assim, é uma pergunta até que meio chave aí, e nós fazemos para todos os nossos entrevistados. Por que é que você quer ser prefeito de Guarulhos? Olha, Pedro, eu sou nascido e criado no município de Guarulhos e, além disso, sou servidor municipal há mais de 10 anos. Eu participei já de muitas secretarias, ao total de 6, Secretaria do Governo, Secretaria da Cultura, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Assuntos Jurídicos, ou seja, eu conheço o município de Guarulhos. Como servidor, também entendo a necessidade de fortalecermos o serviço público de boa qualidade e, para isso, fortalecermos os servidores. Nós, hoje, em Guarulhos, temos um governo que criou-se muita expectativa e entregou muito pouco para a população. Então, após as eleições de 2018, eu realmente vim recebendo muitos convites, as pessoas vêm realmente apostando que o discurso e as ações que eu levei para o governo do estado são importantes para Guarulhos, também na medida em que eu consegui criar uma linha de diálogo muito importante com o governo federal, do qual nós estamos eleitos, com o vice-presidente da República, nosso querido general Mourão, também os laços que eu pude fazer com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e as pessoas entendem, e nós também do PRTB entendemos, que essas ligações são muito importantes para Guarulhos, na medida em que muitas das obras de infraestrutura, muito do avanço do município se dá realmente com a parceria com o governo federal e com o governo do estado, haja vista que hoje Guarulhos, como é a realidade de todos os municípios, tem aproximadamente aí 95% de toda a sua arrecadação já comprometida com custeio, e o investimento tão necessário para que a cidade evolua, ele vem realmente dessas parcerias com o governo do estado e o governo federal, e para isso é muito importante ter essa interlocução essa que, com todo respeito, nenhum dos outros prefeituráveis em Guarulhos consegue fazer, nem mesmo o prefeito, que muitas vezes vai até a Lesp e realmente não tem ali uma acolhida, porque não fez esse trabalho de visitar a Assembleia Legislativa, de conversar e dialogar para trazer emendas para Guarulhos, muito menos no governo federal.
Então, cabe esse nosso pleito agora, essa candidatura, e claro, além do amor pela nossa terra. E você sabe, Pedro, que a nossa terra, a cada um tem a sua, para nós é sagrada. Perfeito. Eu estou com o Célio aí na linha. Célio? Bom dia, Pedro. Tudo bem, Célio? Bom dia. Célio, nós estamos aqui com o Rodrigo Tavares. Acho que você se recorda, Rodrigo Tavares. Nós fizemos algumas entrevistas com ele quando candidato, né, ao governo do estado de São Paulo, isso em 2018. E hoje ele está aí já como pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos, né? E certamente o nome dele vai ser homologado até o final desse mês, e aí ele já começa aí na campanha já como candidato. Célio Egídio, nosso jornalista e comentarista, fique à vontade, quer fazer alguma pergunta ao pré-candidato Rodrigo Tavares? Bom, primeiro, um bom dia aos nossos ouvintes do Metrópole em Foco, nossa Rádio Trianon. Parabéns aí, né, o pré-candidato Rodrigo, Prefeitura de Guarulhos. E, Pedro, acho que você não sabe, também não comentamos, Guarulhos foi minha primeira unidade da Polícia Militar, onde eu trabalhei, onde foi a minha primeira unidade operacional. Trabalhei... Mais um guarulhense aqui? Estou no 15º Batalhão, trabalhamos aí... Isso, na Mãe dos Homens ali. Isso, nós trabalhamos aí em 89, né? Conhecemos, então, Guarulhos desde o bairro dos Pimentas, Bom Sucesso, do lado de cá, Vila Nova Galvão, toda a região aí já rodamos durante o dia e durante a noite aí, né? Então, é uma cidade que a gente tem um grande carinho, né? Além da capital, além da cidade que eu fugi aqui na pandemia, Atibaia, também Guarulhos é uma cidade que tem o nosso grande carinho. E, Rodrigo, o que historicamente a gente vê um problema de Guarulhos, eu gostaria que você já passasse para os nossos ouvintes, logicamente, para todos os seus eleitores da cidade, tivemos um problema grave aí na questão de saneamento, né? Houve um descompasso, né, de antigas administrações com a despoluição do Tietê, e tivemos um trabalho na capital, mas não teve um trabalho, né, em Guarulhos, e alguns até indicam como uma das causas ainda da poluição do Tietê, os dejetos vindo da cidade de Guarulhos, né? E você, como prefeito, né, como você vai articular, você já apresentou essa articulação junto à LESP, do Governo do Estado, como você vai articular para ajudar a auxiliar, né, ao trato, né, com o nosso rio Tietê, isso um dos problemas, além do problema de saneamento público em geral na cidade de Guarulhos. Bom dia, Célio. Satisfação falar contigo. Fico feliz em saber que já esteve em Guarulhos, trabalhou em Guarulhos, no 15º Batalhão, ali na Mãe dos Homens, aqui eu conheço muito bem. Inclusive, essa semana que passou, estive lá no CPA M7, junto com o deputado estadual Gil Diniz, e dessa nossa conversa e nossa ida lá, surgiu já, publicado no Diário Oficial do Governo do Estado, uma indicação para realmente trazermos de forma definitiva o BAEP para o município de Guarulhos, bem como foi feita a indicação, e aí vamos trabalhar com as emendas parlamentares para a criação da escola de formação lá no CPA-M7, lá nas dependências do 15º Batalhão, nosso querido Coronel Marco Antônio. Então, a área da segurança pública, nós também estamos bem atentos, em conjunto, trabalhando em conjunto com os CONSEGs, o que é muito importante. Guarulhos realmente não faz o seu dever de casa. Guarulhos contribui de forma, inclusive, vergonhosa para a poluição do rio Tietê. E isso é um panorama que nós temos que mudar. Temos que mudar porque foram construídas em Guarulhos unidades de tratamento, né? Algumas ainda necessitam da finalização, mas o que acontece é que o esgoto não é coletado para ser enviado para as unidades de tratamento, o que é um verdadeiro absurdo, né? Foi feito agora no último ano, nós tínhamos o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, e esse equipamento tão importante do município de Guarulhos foi, então, repassado para a Sabesp. A Sabesp que, após assumir, claro, tem feito algumas intervenções importantes, porém, a água em algumas localidades ainda falta na torneira e o esgoto não é coletado, apesar de ser cobrado
isso vem irritando muito a população guarulhense. Nós também temos em vista, Célio, que foi aprovado agora pelo governo federal o marco regulatório do saneamento básico, e isso é muito importante. Importante porque vai carrear aos municípios os recursos necessários para que seja investido na questão do saneamento básico, que fundamentalmente e tem uma ligação intrínseca com a questão da saúde. Aliás, se não há saneamento básico, a pessoa adoece muitas vezes, vai para a unidade de saúde, faz o seu tratamento e quando retorna para o seu lar, novamente naquelas condições, adoece novamente num ciclo aí pouco produtivo, ou seja, num ciclo aí que nós precisamos romper. Então, Sérgio, os recursos agora, eles estarão disponíveis. O governo federal aprovou. O importante é nós ficarmos de olho, fiscalizarmos. Primeiro, fazer com que haja execução orçamentária. Então, ir lá, governo federal, que bom que foi aprovado, somos de Guarulhos, precisamos do recurso, como é que vamos fazer para carreá-lo ao município? Ao ser carreado ao município, darmos execução nas obras que são necessárias. Agora, sério, o que falta muito também em Guarulhos é planejamento. Nós já sabemos, olha, foi de fato aprovado o marco regulatório. O que Guarulhos tem feito, né, o que a gestão atual tem feito em relação a isso? Nada. É uma administração muito passiva, ou seja, espera que tudo aconteça para correr atrás, e isso vem irritando também muito a população de Guarulhos, mas o que nós temos visto, e haja visto aí o Covidão, ou seja, os recursos que foram carreados para o tratamento da Covid-19, que estão sendo desvirtuados aí pelo Brasil inteiro, em Guarulhos, que sempre se reclamou da falta de recursos para a saúde, foram trazidos recursos pelo governo federal, especialmente para Guarulhos, mas esses recursos foram aplicados de forma que a população mesmo hoje vê de forma muito negativa. Foi feita uma unidade, só para vocês entenderem, provisória, foi feita uma tenda, e o que deveria ter sido feito, pelo menos na visão da população, da grande maioria das pessoas que nós conversamos, é que esses recursos tivessem sido aplicados nos equipamentos não transitórios, mas nos equipamentos permanentes do município. Nós temos 2 alas do Hospital Pimentas que está fechada e que mereceriam receber esses recursos, o PA Paraíso, que hoje é conhecido como a UPA Tabuão. Então, além de outros equipamentos que poderiam ter recebido esses recursos, e agora, quando a pandemia passar, ficar esse legado para o município de Guarulhos. O que não vai acontecer na medida em que a tenda já está sendo desmontada, os recursos ali investidos vão embora e não vai sobrar nada para o município de Guarulhos, nenhum legado. Então, só voltando um pouquinho na questão do saneamento, é fiscalizar o recurso, planejar, apresentar o projeto, licitar e fazer. Agora, o que nós não podemos permitir, Célio, é que esses recursos cheguem, né, para os municípios e, ao chegar, não sejam utilizados da maneira adequada. Aí sim, Guarulhos vai continuar sofrendo. Além do que, é claro, precisamos ter uma atuação mais próxima, num primeiro momento, educativa, mas num segundo momento, se a prevenção e a educação não forem suficientes, também penalizar as empresas que têm a obrigação de tratar os seus resíduos e acabam despejando esses resíduos in natura nos córregos que vão acabar desembocando no Rio Tietê, e isso a gente não pode permitir como administração municipal. Rodrigo, nós temos aí uma pesquisa aí que mostra, pelo menos mostra aí os 7 melhores candidatos, pré-candidatos, né, mais avaliados, aí, mais lembrados aí na cidade de Guarulhos. E você é um deles que está dentro da pesquisa, né? Está concorrendo aí, é muito cedo ainda essa pesquisa, até porque a maior parte dos entrevistados, né, não souberam responder ou ainda não tem algo firmado, né? Ainda não tem uma opinião formada sobre os novos candidatos. Aí é uma questão de se apresentar. Rodrigo, nós entrevistamos aqui o presidente do partido, o Levi Fidelis, e ele vai sair candidato também à Prefeitura de São Paulo, né? E na nossa conversa ele disse que provavelmente o vice-presidente, Hamilton Mourão, vai participar, muito provavelmente não, vai participar sim dessa campanha, né? Vai subir nos palanques aí com os candidatos. Rodrigo, muita gente está querendo absorver parte dos eleitores, né,
do Bolsonaro, e se colocam aí como uma alternativa. O PRTB, ele sempre apostou, ele apoiou o Bolsonaro, e ao mesmo tempo foi quem indicou o vice do Bolsonaro, foram eleitos, estão aí. Você também está buscando os votos dos bolsonaristas, ou você realmente, os bolsonaristas realmente veem em você uma opção aí para a cidade de Guarulhos? Olha, Pedro, essa é uma questão que é natural, esse apoio, né? Afinal de contas, nós ajudamos a construir o governo federal. O Rodrigo Tavares também, quando foi aos debates, falar para milhões de pessoas no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, colocar nossas ideias, nossos ideais, também colocou ali o seu tijolinho de construção do que hoje é o governo federal. Falar para o maior colégio eleitoral do Brasil, em horário nobre, onde as pessoas estão ali ávidas para consumir, né, as informações, poder levar o nosso projeto de Brasil. Isso foi muito importante para mim, Rodrigo Tavares, mas acredito que, em certa parte, também para construir o que hoje nós temos de governo federal, que é um governo federal que tem feito um trabalho, a nosso ver, importantíssimo e fundamental. Então, não é a questão de, olha, quando muitos têm aí, de pegar uma carona, nós construímos, somos construtores desse projeto de Brasil que aí está. E eu tenho certeza que isso, claro, é reconhecido pelas pessoas. Não é à toa que tanto o PRTB municipal, no município de São Paulo, como em Guarulhos, acomoda a maioria absoluta de todos os bolsonaristas, de todos aqueles que estão com um olhar positivo para o nosso governo federal, naqueles que, de fato, acreditaram na mudança do Brasil está em curso e que querem o mesmo para o seu município. Então, no município de Guarulhos não é diferente. Temos o apoio maciço dos bolsonaristas do município e, claro, que a gente sempre tem uma ou outra pessoa que também, digo de candidato, que também apoia o governo federal, tal, mas que não participaram da construção. Por isso, de repente, falta um pouco de legitimidade para eles. Ao contrário, para nós, tem sido muito produtivo e eu acredito que é um campo político ideológico que está em expansão e que nos municípios irá eleger também muitos prefeitos nessa próxima eleição. E você conta aí com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão no seu palanque? Certamente, inclusive. Ele já confirmou a presença? Uma notícia de primeira mão para você, hein, Pedro? Sabe que você é uma pessoa que eu gosto muito, estivemos aí, nos encontramos muitas vezes no processo eleitoral de 2018, você e a Rádio Trianon, que sempre abriram as portas para o Rodrigo, para o PRTB, com muito carinho, né? Então, essa notícia que é de primeira mão, que agora, no comecinho de setembro, estarei lá em Brasília para gravar com o General Mourão, ele estará gravando conosco, e é claro que até o final do processo eleitoral, nós esperamos que ele vá em Guarulhos, como foi, no processo eleitoral de 2018, lá no Clube Vila Galvão, uma festa muito bonita, recebido com muito carinho, e agora tenho certeza que para 2020 não vai ser diferente. Célio Egídio. Bom, Pedro, vamos voltar aí à nossa grande Guarulhos, fazer mais uma pergunta para o Rodrigo. Falamos aí de saneamento, você já aventou também já umas propostas na área de segurança. Bom, sabemos que nós temos várias Guarulhos, Guarulhos da área central, que ele é um modelo, nós temos aí Hélio Facini, a região ali do Lago dos Patos, ou seja, nós temos várias Guarulhos e temos a Guarulhos ali após, o aeroporto, Nós temos alguns bairros mais carentes, nós temos umas demandas aí, depois de Cumbica, assim, extremamente complexa. E a minha pergunta era mais direcionada à área de educação, Qual a sua proposta, para a educação aí da cidade de Guarulhos, visando também esse período pós-pandemia, que hoje nós estamos aí diante de uma aula remota meio
meio feita nas coxas, ou seja, o processo todo não estava preparado, literalmente não estava preparado para isso, ninguém se preparou para essa situação, e alguns elementos aí do ensino remoto com certeza permanecerão. E qual que é a sua proposta aí na área de educação aí para a cidade de Guarulhos, viu, Rodrigo? Célio, você disse bem, até aproveito, porque você é uma pessoa que conhece Guarulhos e você sabe que existem muitas Guarulhos dentro de Guarulhos. São muitas realidades. Então, uma das propostas, Célio, é também trazer as subprefeituras, as prefeituras regionais para o município de Guarulhos, vinculadas ao quê, Célio? Ao OP, o Orçamento Participativo. Por quê? Porque vai trazer uma realidade mais próxima daquela região. Hoje, tudo é tratado de uma forma homogênea, e isso não é o melhor dos mundos, na medida que em cada uma das regiões de Guarulhos tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Nós temos em Guarulhos, inclusive, ainda regiões que são rurais, e isso, muitas vezes, o poder público se esquece. Então, as prefeituras, as subprefeituras vão ser dentro do nosso plano de governo, e, eventualmente, nosso nome sendo aprovado em convenção, e tenho certeza que o será, e o povo também acreditando, a população acreditando nas nossas propostas, as subprefeituras serão implementadas em Guarulhos, vinculadas ao quê? Ao OP, que é o Orçamento Participativo. Então, as pessoas vão definir quais são as suas prioridades para investimentos e serão executadas pelas subprefeituras. Na total, na verdade, 6 que nós pensamos. A questão que você coloca também da educação é muito importante. Eu tenho a satisfação de ter na minha casa a minha mãe, que é professora municipal, né, da Rede Municipal de Ensino, professora Ana Maria, deu aula há muito tempo no Jardim Soberana, né, na Escola Paulo Freire, agora no Jardim Cubica, na Otóia Sato. Tenho minhas tias, que são também, 3 tias, que são da Rede Municipal de Ensino. Então, a educação municipal a nós é muito importante e eu tenho intimidade com o tema. Primeiramente, Pedro e Célio, nós sabemos que o início de tudo é a creche. Por quê? Claro que a gente sabe que a responsabilidade do município, ela vai da creche até o ensino fundamental ali, as crianças de aproximadamente 14 anos. Nós temos um déficit de aproximadamente 8 mil vagas em creche e temos que levar em consideração que nesse momento de pós-pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, pessoas que tinham uma escolinha particular para os seus filhos, ou que tinham um convênio médico, e que hoje estarão dependendo do poder público. Então, teremos ainda um incremento de pessoas no momento também de decréscimo de arrecadação. Então, nós temos que ser muito eficientes. Mas, então, fazer essas creches em parceria com as entidades do terceiro setor, isso nós estamos prevendo no nosso plano de governo, inclusive com recursos vindos do Fundeb, e isso é possível. Uma outra questão que é muito importante é implementar o diário do professor de forma eletrônica, porque hoje os professores ali, mesmo dentro da sala de aula, têm que preencher manuscrito, informações de 40 alunos, então isso toma um tempo importante. E tem uma outra questão que é fundamental nesse ponto. A gente fala, às vezes, de evasão escolar, mas a evasão escolar ela começa na primeira falta. Então, quando nós tivermos o nosso diário do professor eletrônico, nós vamos saber se o aluno faltou naquele dia e por quê. Então, vamos entrar em contato com a família daquele aluno para dizer, olha, houve algum problema, é necessário algum suporte da prefeitura. Então, muitas vezes um apoio psicossocial, né, que se faz presente, se faz necessário, é uma outra questão. Temos que avançar no PCCS, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que teve um passo, mas falta o outro, que é da progressão horizontal. Isso os professores ainda carecem, como também rever a política do incentivo, né, para os professores que lecionam distante da sua localidade de moradia. Ou seja, isso é fundamental. Uma outra questão que é muito importante é colocar a ESAP, né, que é a escola que nós temos de administração municipal, a serviço dos professores. Mas a serviço de quê, né? A serviço da melhoria da qualidade de ensino e da continuidade do aperfeiçoamento desses professores, porque a gente sabe que muitas vezes, aí eu vou até dar um exemplo da minha mãe, né? Ela leciona há muito tempo, mas as gerações vão mudando, as crianças vão tendo um outro olhar, e é importante que os professores também acompanhem esse processo de evolução, porque muitas vezes chega na sala de aula, Pedro, ou Célio,
e as crianças elas têm praticamente dois mundos, um mundo em casa com o celular e que tem uma certa linguagem, dentro da sala de aula é uma outra linguagem que às vezes se torna ali uma linguagem cifrada para essa juventude. Então, os professores também têm que ter esse suporte para a atualização da linguagem, isso é muito importante. Uma outra questão que é fundamental, Célio, é nós trazermos, de fato, os pais para dentro do equipamento escolar. E para quê? Para vivenciar o dia a dia da escola, então fortalecendo as associações de pais e alunos, inclusive com os conselhos escolares, muito importantes, na medida em que nós temos, inclusive, recursos que são definidos por esses conselhos, e aí eu não digo apenas do Fundeb, mas também do ProRede, né? E, claro, para que os alunos vejam que seus pais respeitam o equipamento escolar. Então, através do exemplo, passarão também a respeitar não só o equipamento escolar, mas, sobretudo, também os professores, porque o que nós sentimos também na sala de aula é muitas vezes o desrespeito do aluno para com o professor. E claro que nós temos que ter um sistema de monitoramento presente para que muitas vezes a escola acaba sendo vandalizada e isso nós não podemos permitir. Inclusive, ter esse sistema gera o caráter inibitório, que também é muito importante. Então, é o que pensamos, né, para a questão da educação no município, e eu tenho certeza que a população também enxerga com bons olhos as propostas que o PRTB tem elaborado e que trará no processo eleitoral. Rodrigo, eu vou pedir só um instantezinho, nós vamos entrar no pequeno comercial, voltamos logo em seguida, tá? E aí eu quero também entrar aí numa questão, por exemplo, de habitação. Você falou aí que o município de Guarulhos, né, tem a região urbana, o próprio Célio falou, você também falou que existe várias Guarulhos dentro de Guarulhos e que muitas vezes esquece até que existe uma Guarulhos rural, não é verdade? E isso aí eu gostaria de conversar na volta, fazendo uma pergunta a esse respeito. Vamos dar um pequeno intervalo, lembrando que o Metrópole em Foco tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem assim. Mas presta atenção nessa dica, que vai fazer diferença no seu bolso. Esse momento cheio de imprevistos não tá fácil. Antes de tudo, temos que manter a calma e seguir as orientações de cuidado com a nossa saúde e de quem a gente ama. Mas isso tudo também faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva. E para isso, a poupança do Sicredi é perfeita. Ela não perde valor, a aplicação e o saque são fáceis e rápidos e a gente não paga taxas e nem impostos. Então não pense duas vezes. Se você puder, separe sempre um valor para depositar na poupança do Sicredi. Você pode fazer isso pelo aplicativo ou internet banking, tá? Vai por mim. Poupe no Sicredi. O sistema de ensino Objetivo tem mais de 50 anos presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivopertodevocê.com.br. Colégio Objetivo, educação de qualidade. Em toda a caminhada, há sempre um objetivo. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107. WhatsApp 99538-8523. 95297-6359. Ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro.
Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Bom, retornando aqui no Metrópole em Foco, Rodrigo, eu tinha dito para você aí que agora a gente também está abrindo espaço aí para começar a conversar com os prefeitos dos municípios que fazem aqui divisa aqui com a nossa capital, né? E esse tem que ter uma interlocução, que eu acho que é muito importante, até porque para o morador, ele vive, na verdade, no estado, né? Então, como você falou, atravessa uma rua, você está num município, uma calçada pertence ao município, outra calçada pertence a outro município, mas o morador, ele tem um olhar diferenciado, né? A sua proposta aí dessas subprefeituras de orçamento participativo é muito importante, até porque Guarulhos hoje ela precisa descentralizar um pouco, né? Um município como Guarulhos, com o segundo maior município, né, aqui do estado, precisa descentralizar um pouco. E você falou aí que existem várias Guarulhos dentro de Guarulhos, né? Inclusive a área rural, né, que você falou que é uma área esquecida. Sim. Qual a política de habitação e moradia que você pretende implantar aí no município de Guarulhos, sendo eleito? E quais os projetos de urbanização que você tem em mente aí para as vias públicas, seja elas urbanas ou rurais? Pedro, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque Guarulhos é uma metrópole também. Por quê? É uma cidade que hoje tem 1.375.000 habitantes, 320 quilômetros quadrados de extensão. Nós temos um PIB no município de aproximadamente 56 bilhões de reais, um orçamento de aproximadamente 4,6, 4,7 bilhões de reais ano. Nós temos, do ponto de vista eleitoral, de 900 a 1 milhão de eleitores, ou seja, uma potência também em se falando do espectro eleitoral, decide, sim, eleições para governo do estado, participa de forma muito importante para as eleições do governo federal, mas é tratada como se fosse, com todo respeito à nossa audiência, como se fosse uma currutela, como se fosse uma cidadezinha de menor importância, como se fosse apenas uma cidade de passagem ou dormitório, e não é. Uma população que produz, que trabalha, indústrias pujantes, importantíssima dentro do espectro de produção industrial no estado de São Paulo, cortadas pela rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Aéreo Schmidt, temos o aeroporto internacional, ou seja, um polo logístico fantástico, ou seja, Guarulhos é uma potência, Pedro, só que infelizmente tem sido negligenciada e tem sido amarrada pela tacanhez política, sabe, Pedro? Até aproveito porque você falou da importância das realidades de Guarulhos, e Guarulhos é tudo isso e muito mais. E nós que somos guarulhenses não podemos admitir ser tratado por uma administração de forma tão tacanha, tão medrosa, tão covarde. Isso nós não podemos, Pedro. O povo de Guarulhos precisa resgatar o orgulho de ser guarulhense. Falando agora, claro, da questão da urbanização e da questão da moradia e habitação, nós temos em Guarulhos um processo histórico muito ruim. E digo por quê, Pedro? Gestões passadas, né, desde a questão isso de 20 anos atrás, fizeram vistas grossas, Pedro, para a invasão de terra, tá? Então vinham lá grupos invasores de terra e colocavam ali os seus assentamentos, vendiam para as pessoas de boa fé, que acabaram por produzir bairros inteiros, Pedro, sem infraestrutura e sem planejamento. Hoje são bairros cristalizados, mas com ruas e vielas muito estreitos, com o poder público ali tentando dar um serviço público, levar um serviço público, mas com as dificuldades inerentes da falta de planejamento, muito adensado populacionalmente em alguns bairros. Então, não é uma situação
fácil de ser resolvida, isso tem que ser pontuado. Mas começou aonde? Com a negligência dos poderes, do poder público municipal lá atrás, que fez vista grossa para a invasão de terra, inclusive de terras públicas, tá? Aí, dentro desse processo, os bairros foram criados sem planejamento, e hoje, Pedro, é uma situação que nós precisamos coibir de forma, assim, muito importante, que é a questão da ocupação irregular da terra no município, tá? O município precisa ter essa visão, porque ainda existe muitas áreas no município de Guarulhos que não estão ocupadas, e se novas invasões vierem, inclusive, nós sabemos que novos bairros sem planejamento serão criados, e aí depois tudo fica mais difícil. Também nós temos uma questão de especulação imobiliária muito forte no município de Guarulhos. Tradicionalmente sempre foi assim. Existem dentro desses especuladores proprietários de terra que não cumprem ali as suas obrigações, inclusive com o IPTU no município. O que nós pensamos, Pedro? Em duas alternativas. A primeira, claro, nós temos que fortalecer junto ao governo federal o programa Minha Casa Minha Vida. É um grande programa e nós precisamos fazê-lo, claro, em parceria com a CDHU também, aqui no governo do estado, a Casa Paulista, trazer para o município de Guarulhos. Nós temos pensado muito em fazer essa ação junto aos proprietários de terra que devem IPTU para o município, para tentar adjudicar esses terrenos. E, claro, fazer a incorporação, lógico, também de uma incorporadora, e trazer o investimento do Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional que precisa e vai continuar, como o presidente Bolsonaro tem estimulado, assim também como tem estimulado o Bolsa Família, inclusive com o 13º, então são programas que precisamos aí estimular. Uma outra coisa é o cooperativismo, que também tem o seu lugar em Guarulhos, mas é preciso que o poder municipal reúna, junte as pontas. Então, se eu tenho de um lado um proprietário que tem ali o seu dever de cumprir com o município, não cumpre, nós temos que chamar esse proprietário, dizer que ele deve chamar a cooperativa e fazer de forma harmônica construções planejadas e populares, para que as pessoas possam, de fato, adquirir isso, claro, via financiamento, especialmente a nossa querida Caixa Econômica Federal, claro, no programa Minha Casa Minha Vida. Uma outra questão é a regularização fundiária. Como eu te disse, Pedro, muitas áreas foram invadidas e proprietários de terra lutam até hoje pelo seu direito na justiça. Por outro lado, existe solidificado assentamentos subhabitacionais, cujas pessoas, em sua maioria, de boa fé, adquiriram terrenos e terras de pessoas inescrupulosas, mas também, claro, precisam ter a sua moradia, né? Então, tirando as questões de área de risco, porque aí a municipalidade precisa agir, dar a solução através dos programas habitacionais, precisa de fato, especialmente em beiras de rios e córregos, áreas sujeitas a desbarrancamento, e lá em Guarulhos nós temos, inclusive hoje, saiu no Jornal da Manhã da Rede Globo de televisão, no SP1, mostrando que Guarulhos é onde tem os locais mais suscetíveis a áreas de risco. Então, daqui a pouco começa o verão, as chuvas e, novamente, os alagamentos e barrancamentos de terra. E a gente está falando de vida. Então, o governo municipal precisa mapear e a Defesa Civil, claro, agir, né, dentro do momento de necessidade, mas a Secretaria de Habitação, juntamente com o Meio Ambiente, para também remover essas pessoas. Claro, precisamos primeiro de um aluguel social para que a pessoa possa sair dali de forma imediata e depois encaixá-lo no programa habitacional. Mas a regularização fundiária ela tem que ser feita também através do diálogo. Hoje nós temos a legislação que permite a regularização, em alguns casos, que é o REURB, e esse REURB é necessário que a gente implante de forma definitiva no município, juntamente, em conjunto, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque existem muitas ações que tramitam na Justiça, os cartórios de registro de imóveis de Guarulhos precisam participar, porque há também, muitas vezes, do litígio sobre a localidade exata, então precisamos fazer um trabalho de topografia, que é muito importante, mas é possível fazer. A questão, Pedro, que você me coloca também da urbanização, como eu te disse, em muitas localidades já o poder público ele tem que avançar levando o serviço público, mas pela forma em que os bairros foram constituídos, é difícil mudar uma realidade de urbanização. Porém, as terras ainda que nós temos em Guarulhos, os bairros que nós temos como planejar, é fazer alteração na lei de zoneamento para que não seja
traçado ao bel prazer das forças políticas da cidade, que muitas vezes trabalham com a questão da valorização, inclusive com a alteração de lei de zoneamento para valorização de imóveis próprios. Isso a gente não pode permitir. Nós temos que ter uma cidade melhor planejada. Então, para ser mais sintético, é evitar novas invasões, repelir novas invasões, regular o que pode ser regulado através do REURB, trazer a Caixa Econômica Federal com os programas Minha Casa Minha Vida e até a Casa Paulista do governo do estado para ter linha de crédito para ser construído, claro, em terrenos em que o proprietário não cumpre suas obrigações como município. Em linhas gerais, é o que nós temos pensado para a questão da habitação e urbanização no município de Guarulhos. Pedro. Ok. Célio Egídio. Bom, Rodrigo, voltando à nossa Guarulhos, a questão sobre mobilidade urbana, isso seria uma pergunta, né, com as suas propostas de mobilidade urbana, e uma questão típica das eleições, né? Nós estamos vivendo aí um momento assim bem binário na política brasileira, né? Ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é a favor do Bolsonaro ou anti-Bolsonaro, né? Então, virou um Fla-Flu, virou um Palmeiras e Corinthians, né? E você acha que se houver segundo turno, aí na cidade de Guarulhos nós teremos uma polarização esquerda-direita? Qual o cenário aí político para Guarulhos aí, para que o nosso eleitor aí de Guarulhos ele tenha uma noção? E também quais são as suas propostas aí a respeito da mobilidade urbana, né? Porque Guarulhos ela caminha junto com São Paulo, e São Paulo caminha com Guarulhos e caminha também com uma globalização em virtude do aeroporto. O que você tem de proposta aí em termos de mobilidade? Bom, Célio, a mobilidade urbana sempre foi um problema em Guarulhos. Te digo por quê. Porque o lobby das empresas de ônibus sempre foi muito presente na cidade, tá? O que eu vejo hoje é que nós temos linhas de ônibus insuficientes, em linhas também já, como que eu posso dizer? Já não tem mais o nível de transporte que tinha antes. E que nível é esse? Primeiro, nível de conforto, mais linhas que não atendem às demandas da população. O que nós pensamos, Pedro e Célio? Seguinte, nós temos que ter um sistema mais capilar, porque hoje, além das poucas linhas que nós temos, elas não chegam na capilaridade dos bairros. Muitas localidades não são atendidas por ônibus. O sujeito precisa andar muito para pegar um ônibus. Então, o que nós pensamos? Em trazer de volta o transporte alternativo, de forma individual, não preso a cooperativas, que muitas vezes ali são verdadeiros grilhões nos tornozelos dos empresários de transporte, dos microempresários, digo aqueles que têm os seus ônibus, que fazem esse sistema capilar, e esse sistema capilar levar os cidadãos até os terminais. E a partir dos terminais, as empresas de ônibus, então, fazerem esse transporte. Uma outra coisa que nós precisamos é ter uma revisão anual das linhas, ou seja, existe um dinamismo muito grande dentro do município, ou seja, tem linhas que em determinado tempo, por período, ela é muito utilizada, outras não, e nós não podemos ficar refém de um plano que é traçado lá no PPA, ou 4 anos atrás, ficar preso nisso. Então, todos os anos, nós precisamos ter a revisão das linhas, porque tem linhas que hoje atendem, ano que vem não atendem mais, é necessário uma nova demanda. E isso feito através da tecnologia, através da consulta popular via aplicativo. Porque, na verdade, na ponta, quem utiliza o serviço é a população que está ali no dia a dia. Uma outra questão que é muito importante, Sérgio, no município de Guarulhos, é a questão, e você conhece, você sabe, e quem está nos ouvindo também, que é a questão do retorno no Trevo de Bom Sucesso. Vocês sabem que Guarulhos é cortado pela rodovia Presidente Dutra, e muitas vezes as pessoas têm que ir até o Bom Sucesso, pegar o malfadado Trevo de Bom Sucesso, obra que já dura 20 anos, está inacabada ainda, e que quando for concluída finalmente também não melhorará o fluxo viário na medida que foi projetada há 20 anos atrás para uma demanda. Hoje a demanda já aumentou em muito, mas precisa ser concluída até por conta do orgulho do guarulhense, porque 20 anos com uma obra não concluída é demais. Então, o que nós temos que pensar também? Um retorno na região de Cumbica, e nós temos ali uma área próximo ao centro de distribuição ali de uma grande rede atacadista, então que dá para fazer por baixo, fazer o retorno, porque ir até o Bom Sucesso para retornar é muito chão, e são no mínimo 40 minutos presos naquele trevo.
Uma outra questão é que essa semana também a CPTM transformou de linha especial em linha comum o trem da CPTM. Então, ele que deveria ligar, né, a Estação da Luz até o aeroporto, não teve a sua obra concluída, não ligou até o aeroporto, custava R$ 8,80, então também inviabilizava a viagem dos passageiros, mas agora a CPTM vai transformá-la em linha comum. Isso é importante porque barateia o custo, já não teve a sua função original atingida, não foi até o aeroporto, embora o governo do estado diga que vá concluir esse trecho através do People Mover, mas até agora não se há notícia de que a licitação tenha avançado, né, que é em conjunto com a Infraero. Então, nós precisamos ter a ligação de trem nesse momento, pelo menos, da população de Guarulhos com o sistema de transporte estadual. Falar em metrô para Guarulhos, que é sempre um sonho, vamos ver, vamos fazer, é mentira, não será feito. O povo de Guarulhos sabe, não existe um plano, um planejamento para que seja feito. Nós, antes de falarmos que vamos trazer, nós precisamos ter um traçado. Já tivemos algumas tentativas, mas não tivemos, em Guarulhos mesmo, Guarulhos não fez a sua lição de casa, que é, de fato, aprovar o planejamento, o plano de mobilidade urbana. Não fez, até porque muitas questões dependem de desapropriação, Célio. Então, enganar o povo de Guarulhos, mais uma vez, com a questão do metrô, olha, sinto muito, o povo já está escolado. O que nós podemos nos comprometer, e temos que nos comprometer de fato, é fazer os estudos de forma técnica, de forma clara, objetiva, para que nenhum processo, um processo de tempo, né, possamos trazê-lo. Agora, imaginar que será do dia para a noite, sem fazer a lição de casa, isso não ocorrerá, pelo menos das palavras que serão levadas pelo PRTB. Uma outra questão que é fundamental, você coloca aí, ainda no que tange à mobilidade urbana, é que Guarulhos tem ruas muito estreitas e, em algumas localidades, até de difícil trânsito, especialmente no centro de Guarulhos. Nós temos que pensar também, e nós temos isso no nosso plano de governo, na expansão do nosso calçadão, que hoje pega parte da rua Dom Pedro, talvez você conheça bem no centro, mas que eventualmente nós possamos trazê-lo subindo uma rua para a rua ali 7 de setembro, porque também existe uma grande concentração de fluxo de pessoas e de lojas naquela região. Então, alguma dessas questões, essas questões todas estão dentro do nosso plano de governo. Uma outra questão que você me coloca, sobre a questão de esquerda, de direita, de posicionamento político, ideológico, nós acreditamos que, claro, tudo é um processo de depuração. Nós estamos e fazemos parte de um processo político e ideológico de um partido de direita, de um partido conservador, como é o nosso PRTB, que tem muito a presença também da família militar, o que nos honra demais. E em Guarulhos nós teremos um espectro político bem curioso, viu, Pedro, viu, Célio? Nós teremos ali uma candidatura do governo do estado, né, com a esposa do deputado estadual Ali Correia Filho. Nós teremos o prefeito atual, que vem sendo tutorado, né, pelo Gilberto Kassab. Nós temos ali com o PSD, nós teremos ali o PT disputando, e nós teremos o governo federal na figura do Rodrigo Tavares. Todas as forças políticas estarão presentes nessa disputa. E eu tenho certeza que quem ganha ao final de tudo é o povo de Guarulhos, porque vai ter muitas opções para poder escolher. Claro que eu acredito que o nosso plano de governo seja o melhor, o mais adequado, pelas interlocuções que tem, pela proximidade com o governo federal, e sim, acredito que haverá, no final, novamente essa confluência de forças entre direita e esquerda no segundo turno em Guarulhos. Rodrigo, você colocou muito bem aí, hoje Guarulhos não pode ser considerado apenas um município, né? Ele já está aí como uma metrópole, né? Os números aqui mostram isso, 1.375.000 habitantes, mais de 320 quilômetros quadrados, 56 bilhões aí do PIB, né? E sim, mais ou menos de 4,6% aí de bilhões aí, né, de orçamento. Além de ter aí quase 1 milhão de eleitores, o que isso daí muitas vezes decide eleições, não é verdade?
e decide eleições no governo, o governo estadual. E, como você falou, é uma metrópole, como toda metrópole, ela tem os problemas aí inerentes, aí, é até bem parecido com a capital. Na sua avaliação, quais os atributos aí que o bom prefeito deva ter, primeiro? E qual o maior desafio para o próximo prefeito que assumindo aí a prefeitura de Guarulhos, né? E depois disso, caso você seja eleito, como é que você vai lidar com essa aproximação com o poder legislativo? Olha, Pedro, ótimas perguntas. Vai me ajudando aí, depois recapitular. Avaliação de quais atributos um bom prefeito possa ter. Pedro, eu acredito que nesse momento, especialmente, em que pós-pandemia nós sabemos que a atividade econômica ela deu uma desacelerada, consequentemente a arrecadação de tributos e consequentemente então o orçamento será menor. É muito importante que o próximo prefeito ele conheça muito bem a máquina pública. Por quê? Porque ao conhecer a máquina pública, ele vai ter a condição de ser mais eficiente, de fechar as torneiras do desperdício, de fazer o bom gasto do dinheiro público, de ter, claro, o conhecimento e saber que os servidores são o coração da administração pública, então saber lidar com o servidor público municipal para que eles também entendam o projeto, vistam a camisa, porque ninguém governa sem funcionalismo. Uma outra questão é a questão técnica. O prefeito ele tem que conhecer, ele tem que ser como fosse um clínico geral, Pedro. Pode não ser especialista em determinada área, mas ele tem que conhecer de tudo, para não ficar refém de secretários, que muitas vezes levam opiniões aí maculadas por interesses próprios para o prefeito, e o prefeito ali fica à mercê daquela opinião. Não precisa ser o especialista no tema específico, e até nem talvez não seja possível ser especialista em todos os temas, mas ele tem que ter um bom conhecimento sobre tudo, para saber muitas vezes que o sujeito está querendo puxar para um lado e ele dizer, não, eu sei o que não é para ser feito, e é justamente não seguir por esse caminho. Tem que ter coragem, e para ter coragem existe um pré-requisito, é não ter o rabo preso. Um prefeito que tenha rabo preso, um prefeito que tenha, que dá satisfação e prestar conta para outras pessoas que não seja a população, esse, com todo respeito, não pode ter oportunidade, não pode governar Guarulhos, porque fica refém de muitas situações que não são desejáveis para o município de Guarulhos. Então, tem que ter coragem, tem que conhecer a máquina pública, tem que ter interlocução tão importante com o governo do estado e com o governo federal para trazer os recursos que Guarulhos precisa para resgatar esse orgulho de ser guarulhense. Uma outra questão que você diz também e me pergunta, que eu acho fundamental, é saber quais são os desafios, né, Pedro, que você traz, que eu acredito que o principal desafio, Pedro, é fazer de forma verdadeira, correta e honesta o combate contra a corrupção, cara. Sabe por quê? Muitas vezes a corrupção ela não dá-se apenas através de atos diretos ou atos claros de corrupção, mas muitas vezes de forma dissimulada. São pequenas corrupções do dia a dia, são pequenos atos que são tendenciosos a atender interesses particulares em detrimento do coletivo. E romper esse ciclo de poder e manutenção de poder dentro do município de Guarulhos. Existem lá 5, 6 famílias, Pedro, que detêm o poder de verdade. E muitas vezes as pessoas acham que, não, é o prefeito, mas o que tem por trás, o que tem nos bastidores, o que tem de pessoas que mudam gestão e o sujeito está sempre lá, é um absurdo. Eu posso te dizer, de forma clara e objetiva, que os mesmos prestadores de serviço estão lá há mais de 10 anos, 15 anos, ou seja, o governo atual é um continuismo do governo do PT, não mudou os fornecedores, existem os grandes locatários, ou seja, aqueles que alugam imóveis para a prefeitura, estão lá a vida toda, são pessoas que já deram a sua contribuição no passado e que hoje precisam estar extirpados da vida política de Guarulhos, porque tentam manipular qualquer um que seja o próximo prefeito ou o prefeito daquele momento. E eu posso levar essa palavra de coragem para as pessoas, de dizer que o Rodrigo Tavares não tem o rabo preso, tem coragem para mudar, e vai quebrar esse ciclo de corrupção, de poder e manutenção, de poder no município de Guarulhos. Isso porque eu tenho a vida limpa, o conhecimento
necessário para levar essa pré-candidatura no momento. Tenho certeza que homologado uma candidatura forte, uma candidatura correta, com base nos princípios verdadeiros da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência, em prol da população de Guarulhos, e não ficar à mercê, muitas vezes, de uma casta política que está nos bastidores de forma obscura, pantanosa, que nós não podemos mais admitir. E uma outra questão que você me coloca de forma muito inteligente é como nós vamos trabalhar a questão da Câmara Municipal. É fundamental. Primeira coisa, sabendo e respeitando os princípios constitucionais, Pedro, da tripartição dos poderes, porque muitas vezes a gente desce o Guatambu, desce a lenha na Câmara Municipal, só que, por outro lado, você está tentando fazer com que todos os seus projetos sejam aprovados, e para isso você abre espaços no governo, você dá cargos comissionados, e você tenta ser tendencioso, você tenta manipular uma votação. O Executivo tenta manipular as votações do Legislativo fazendo esse tipo de troca. E isso a gente tem que ter em mente, que também o Poder Executivo está, de certa forma, corrompendo o Poder Legislativo, o que não é o ideal, o que não é constitucional e o que traz, de fato, uma distorção nesse sistema que foi pensado para ser equilibrado e harmônico. Uma outra questão é não permitir, Pedro, que a Câmara Municipal, e isso eu não falo só de Guarulhos, mas falo de uma forma geral, também somente vote, claro, de forma como tem sido hoje, né, de forma virtual, porque isso se tornou uma moda que nós temos que claro, passado o momento de pandemia, mas nós temos que voltar às nossas sessões presenciais para que a população possa ocupar a galeria, possa ir lá, cobrar do seu vereador a posição. E, claro, nós imaginamos que, tendo um bom diálogo, um diálogo republicano, não podemos ter conosco a intenção de que todos os nossos projetos sejam aprovados a pulso, a fórceps, e isso não vai ser a maneira que nós pensamos dentro do município de Guarulhos. Agora, precisamos também ter o diálogo republicano com a Câmara de Vereadores, com os partidos políticos que fazem parte do sistema político. O diálogo, ele é fundamental. E apenas para concluir, é dizer que, olha, o prefeito eleito, ele vai ser eleito nas urnas com aprovação popular. Então, quando houver um projeto de interesse, né, da população, da comunidade, que também explique, vá a público e diga, olha, temos aqui um projeto de lei muito importante para o município, que será encaminhado para a Câmara Municipal. Vamos, então, até a Câmara Municipal, pedir para que esse projeto seja pautado, participar das discussões e lá no dia da votação, cobrar também os vereadores a posição deles. É legítimo também que os vereadores queiram ou não queiram aprovar o projeto. Agora, que também façam isso de cara limpa, de frente para a população e justificando seus motivos, até porque podem haver incongruências nos próprios projetos de iniciativa do Executivo que também devem ser corrigidos. E isso, Pedro, eu falo com muito pesar, e o Célio também, porque Guarulhos é o campeão de leis declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E isso denota o quê? Que são projetos que são aprovados aí no afogadilho por algum motivo que não foi o adequado ou não tendo o amadurecimento que deveria ter, viu, Pedro? Tá bom. Célio Egídio, e não esquecer, né, que tem muitos projetos aí que eles, os vereadores acabam embutindo os tão malfadados jabutis, né? Ô, Célio, fique à vontade agora. Bom, Rodrigo, para a gente ir fechando, estamos indo mais ou menos para o final do programa. Segurança pública. Sabemos que é um dever do Estado, né, a manutenção da segurança pública, mas existe, logicamente, uma grande parcela do poder municipal na questão da segurança pública que nós chamamos na área primária, né? No caso de iluminação pública, alvarás, a fiscalização em geral. Qual é a sua proposta aí para a cidade de Guarulhos, né, nessa área? Olha, Célio, você faz uma pergunta muito importante também. Você sabe que em Guarulhos nós temos presente quase todas, se não todas, as forças de segurança pública existentes no Brasil. Nós temos lá Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, a nossa querida GCM, nós temos lá, por conta dos presídios, os agentes penitenciários, nós temos os policiais rodoviários
estaduais, policiais rodoviários federais, a Polícia Federal dentro do aeroporto. Então, nós temos quase toda a gama de segurança pública no município de Guarulhos. Agora, nós precisamos implementar de forma verdadeira, correta e periódica o GGIM, que congrega todas as forças de segurança para um diálogo comum, ou seja, nós precisamos colocar todos ali para sentar. Hoje, em parte, esse trabalho já é feito pelos CONSEGs, e isso é muito importante. Tenho acompanhado muitas reuniões do CONSEG, e nós precisamos fortalecer também essa relação dos CONSEGs com o município ou com os munícipes de Guarulhos. Uma outra questão que você falou é que, em participando das reuniões do CONSEG, o que é de segurança pública mesmo, é cerca de 10%, o resto é segurança primária, ou seja, dever do município. Então, é falta de poda de árvore, muitas vezes a falta de iluminação pública, e a gente sabe que o criminoso ele quer o mato para se esconder, a falta de iluminação para não ser achado. Nós sabemos que muitos dos entreveros que acontecem e que acabam aí utilizando especialmente o serviço da Polícia Militar, têm origem, muitas em pancadões e em bares onde não há a fiscalização da prefeitura com base no Código de Posturas, e isso deveria acontecer de forma sistemática e inibitória. Então, fazer a cassação dos alvarás desses estabelecimentos que não respeitam as regras de convivência comum. Então, são questões primárias que o município deve se imiscuir. Claro, também fazer o diálogo com o governo do estado para o aumento do efetivo. Pasmem vocês, estive conversando com o nosso coronel Marco Antônio, e do último curso de formação, de 1.500 formados, foram 19 apenas destacados para Guarulhos, e Guarulhos a gente sabe o tamanho que é e a necessidade que nós temos. Lutar para que realmente o BAEP esteja presente no município, porque vai trazer consigo uma gama também de serviços da Polícia Militar, que hoje nós não temos em Guarulhos. Então, isso vai ser muito importante. Uma questão de segurança pública, muito importante também, a valorização da Guarda Municipal, com a sua mudança lá para a Praça Getúlio Vargas, fazendo lá a central de monitoramento, e isso é muito importante. Nós temos os pórticos na cidade, mas temos as câmeras de monitoramento com uma central para monitorar, fazer um verdadeiro Big Brother em algumas localidades da cidade, e isso é muito importante. E, logicamente, termos esse diálogo, Pedro, que é muito importante. Eu não vou dizer como se fosse um Copom, mas ter um diálogo com as GCMs dos municípios limítrofes. Por quê? Porque existem situações ali de divisa de município que a Guarda poderia atuar em conjunto, e isso a gente pensa, inclusive, com o fortalecimento do Condemate. É claro que a gente sabe que algumas das questões dependem do governo do estado, mas Guarulhos tem a pujança suficiente para chegar na Assembleia Legislativa do estado, para chegar no governo estadual e dizer, olha, nós somos Guarulhos, nós representamos 1.375.000 habitantes, nós temos um PIB e um orçamento que contribui demais com esse estado, então nós precisamos de respeito. E, para falar a verdade, precisamos de um avanço político. Estive lá, repito, com o deputado Gil Diniz, e que foi muito claro nas palavras, Pedro, quando esteve agora, na semana passada em Guarulhos, de dizer, olha, sou deputado, fui líder do PSL, e a não ser pelo Rodrigo Tavares, nenhuma demanda chegou ao meu gabinete sobre o município de Guarulhos. Então, isso é muito pouco. Isso denota o quê? Que nenhum vereador teve a capacidade de levantar-se da cadeira e ir até a Lesp, que nenhum secretário foi até a Lesp, que o prefeito não foi até a Lesp, não foi até o governo federal. Então, isso é muito pouco. Guarulhos é muito grande para viver nessa tacanhense política, viu, Pedro? Viu, Célio? Bom, Rodrigo, nós estamos chegando em cima da hora. Eu vou te dar 2 minutos para responder essa pergunta aqui. Tá? Mas 2 minutos, porque depois nós vamos entrar aí no final, só esperando suas considerações. Você já definiu seu vice, ou ainda está estudando aí possíveis nomes? Ou então, se existe até uma possibilidade de uma coligação, né, com algum partido. E aí, já tem um vice? Pode haver uma coligação? Como é que está a coisa? Pedro, olha que coisa, né, incrível e muito, muito bacana. Nós estávamos vindo com um pensamento, né, mas a pré-campanha, tomou um vulto muito importante, de modo que outros partidos agora
de acordo e após a divulgação, mesmo que interna ali, das últimas pesquisas de intenção de voto, eu recebi 3 partidos, sendo muito honesto, que acenaram com a possibilidade de uma coligação. E, claro, dentro da coligação, também trazerem consigo um vice. É algo que nós não podemos descartar, até porque denota a credibilidade do nosso projeto. Agora, lógico, vai depender do que a gente vai estabelecer. A gente tem que ter nos partidos que são alinhados ideologicamente dentro do plano de governo e dentro desse processo de mudança. Então, ainda não está definido o vice ou a vice, em virtude dessa procura nos últimos dias desses 3 partidos que nós estamos aí dialogando para ver o que vai sair, se pode ou não dar casamento. Então, ainda não está definido. E muitas pessoas também perguntam, Pedro, no eventual governo, já temos os secretários definidos? Não. Falo para as pessoas, não. A única posição que está definida no futuro governo é a posição de primeira-dama. Minha esposa Karina, que está sempre... Tá certo, tá certo. Rodrigo, aqui, nós estamos em cima da hora, eu vou lhe dar 1 minuto aí para fazer suas considerações finais e aproveitando já para fazer o convite a partir do dia 31 de agosto, já com a confirmação do nome como candidato, aí sim como candidato à Prefeitura de São Paulo, voltar ao Metrópole em Foco e a gente discutir outros assuntos que não deu tempo de se colocar aqui. Pode ser? Pode ser, agradeço, Pedro, o convite. Mais uma vez, a Rádio Trianon, o programa Metrópole, abrindo espaço para o diálogo aqui sobre os problemas que são inerentes ao município de São Paulo, mais aos municípios limítrofes, como é Guarulhos. Então, muito obrigado. Agradeço ao Célio também a participação e as perguntas tão pertinentes, especialmente por ele conhecer o município de Guarulhos, ter trabalhado lá. E se ele voltar lá hoje, infelizmente, Pedro, ele vai ver muitas das coisas que ele via lá no tempo dele, porque não houve um avanço considerável em muitas questões. Agradecer a nossos pré-candidatos a vereador, que têm feito um trabalho magnífico, levando o nome do PRTB e do Rodrigo aos 4 cantos de Guarulhos. Agradecer também ao nosso assessor de imprensa, o Ale da Mata, que realmente tem feito um trabalho muito importante, e dizer que nós estamos, de fato, para renovar. Com o nosso querido General Mourão, vice-presidente, toda a força do governo federal, com o nosso presidente Bolsonaro, fazermos a mudança que Guarulhos precisa. E fazer, sobretudo, iniciando os nossos projetos, uma auditoria total, completa e restrita, porque muitas vezes o governante se esconde na falta de informações, onde não dá para medir aquilo que ele fez durante 4 anos, porque não diz como pegou no início. Então, também dos nossos compromissos, fazer essa auditoria logo de saída, para que o munícipe saiba a situação real e que possa cobrar ali, depois de 4 anos, o efetivo trabalho que foi feito pelo governante. Fica aqui o meu abraço e as saudações a todos os nossos ouvintes, esperando que em breve possa retornar aí o programa. Bom, nós caminhando agora aqui para o final do programa, Célio Egídio, sua participação, sua consideração final, e vamos fechando o programa aí. Obrigado, Pedro. Bom, parabéns, eu dou a todo pré-candidato parabéns e pela coragem, né, de enfrentar um certame aí eleitoral, não é para qualquer um, a gente sabe que é uma correria, né, trabalhei como advogado eleitoral nas últimas eleições municipais, foi uma coisa maluca, né, uma coisa insana, foi a primeira experiência como advogado nessa área, e sei que as eleições é uma maratona de 24 horas dia até o último dia aí legalmente destinado à campanha. Então, parabéns aí pela coragem de enfrentar uma campanha em uma das maiores cidades do Brasil. Agora, Pedro, vamos caminhando nessa vida, né, nesse momento pandêmico e orando muito para que tudo se estabeleça e volte ao normal. Perfeito. Bom, eu só tenho a agradecer aí o Rodrigo Tavares pela participação aqui no nosso programa, também agradecendo aí o seu assessor, o Ale da Mata. Nós vamos entrar em contato, como nós já falamos aqui, abrindo espaço novamente para logo após a convenção voltarmos aí com o Rodrigo Tavares e também abrindo espaço aqui para outros candidatos, pré-candidatos, não só de Guarulhos, mas como de todos os outros municípios lindeiros aqui, a cidade de São Paulo, e vamos discutir a cidade que nós queremos, essa cidade metropolitana, né? Essa região metropolitana também que nós queremos, e agora você fica aí com o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade, lembrando
que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Sabe aquela história que a gente tem tudo sob controle na vida? Na vida financeira, às vezes, não é bem.